Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, misericórdia e paz. É com muita alegria que nós nos reunimos nesse domingo, dia 9 de janeiro, solenidade do batismo do Senhor, para contemplarmos a misericórdia de Deus. No dia 1º de janeiro, dia da Santa Mãe de Deus, nós falamos que a mensagem de misericórdia aconteceria nas quintas, né? Toda quinta-feira nós teríamos esse encontro, mas nós tivemos um probleminha essa semana e por ordem do nosso Pai Fundador, nosso Superior, nós mudamos para o domingo. Então agora, todo domingo nós nos encontraremos para louvarmos, contemplarmos a misericórdia de Deus. E neste dia, nós celebramos de um modo muito especial o batismo do Senhor, essa grande solenidade que nos lembra também do nosso compromisso. É aquele momento em que Jesus recebe o batismo de São João e do céu vem a voz do Pai que diz: Tu és o meu filho, este é o meu filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu amor, todo o meu enlevo, todas as minhas complacências. E nós também, batizados, nós ouvimos do Pai esta mesma voz, recebemos esta mesma graça de pertencermos à família divina, que o batismo é o que nos une a Deus, é o que nos liberta dos pecados de Adão e Eva, do pecado de Adão e Eva, e nos insere na família divina. Então, para a nossa contemplação de hoje, nós vamos abrir o Diário de Santa Faustina no parágrafo 1784. E Santa Faustina nos escreve o seguinte: Hoje, num diálogo mais prolongado, o Senhor me disse: Como desejo a salvação das almas. Minha caríssima secretária, escreve que desejo derramar a minha vida divina nas almas dos homens e santificá-las, desde que queiram aceitar a minha graça. Os maiores pecadores atingiriam uma grande santidade, desde que tivessem confiança na minha misericórdia. As minhas entranhas estão repletas de misericórdia que está derramada sobre tudo o que criei. O meu prazer é agir na alma humana, enchê-la da minha misericórdia e justificá-la. O meu reino está sobre a terra, a minha vida na alma humana. Escreve, minha secretária, que o guia das almas sou diretamente eu, e indiretamente os guio pelo sacerdote e conduzo cada uma à santidade por um caminho somente por mim conhecido. Vejam, meus irmãos, nós iniciamos esta mensagem lembrando da solenidade que celebramos hoje, o batismo do Senhor. Nós recordamos também o nosso batismo, como nós já dissemos, o batismo ele nos insere na família divina, nos rompe, nos liberta das escravidões de Satanás, da desobediência à vontade de Deus e nos insere na vida divina. Mas ao longo da nossa vida, pela nossa falta de conhecimento, pelas nossas famílias também não serem bem evangelizadas, não terem uma vida de oração assídua, nós acabamos que nos damos aos pecados, os vícios começam a entrar na nossa alma e nós nos afastamos de Deus. O pecado começa a dominar, começa a reinar novamente na nossa alma e nós perdemos a graça do batismo, a graça santificante que nós recebemos no nosso batismo. Mas podemos recebê-la novamente desde que nos arrependamos do nosso pecado e nos confessemos, nos apresentemos, como diz Jesus aqui, ao sacerdote, onde é o próprio Cristo quem escuta os nossos pecados, nos absolve e nos devolve aquela graça, a mesma graça que nós recebemos no batismo. E hoje Jesus nos diz que o desejo dele é a nossa salvação. Ele manifesta mais uma vez a proximidade do seu coração que quer estabelecer esse vínculo conosco para nos encher de paz, para nos encher da sua misericórdia, para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados que só nos levam para o inferno. Os nossos pecados, eles não nos aproximam de Deus, muito pelo contrário. Ele desde já aqui na terra nos afasta de Deus e no final da nossa vida, se nós não abrirmos o nosso coração à misericórdia para uma contrição perfeita, nós também viveremos a eternidade todinha no inferno, afastados de Deus. Mas olha o que nosso Senhor nos diz hoje, É o meu desejo derramar a minha vida divina,
Jesus, ele quer derramar a própria vida dele, ele quer fazer nas nossas almas aquilo que ele fez em todos os santos no longo da igreja, ao longo da igreja, em toda a história da igreja, onde nós percebemos que os santos eles não viviam mais humanamente, né? Continuavam sendo homens e mulheres, mas era uma ação sobrenatural quem possuía aqueles corações. É, por exemplo, que a gente vê os santos fazendo milagres, ressuscitando os mortos, né? Operando prodígios. Por exemplo, São Felipe Neri, que com uma panelinha de ferro alimentava inúmeras crianças. A caridade, o amor de Deus é derramado nesses corações que vivem a graça santificante, que confiam na misericórdia de Deus, de forma que o próprio Cristo imprime naquelas almas frágeis e miseráveis a sua vida. De tal modo que escreve São Paulo, não sou mais eu quem vive, é o próprio Cristo. Por isso que os santos nos chamam a atenção, porque nós vemos no santo o próprio Cristo a agir. É o próprio Cristo também que age, por exemplo, em Santa Faustina, quando ela, com os seus escritos, nos enche de esperança. Nós lembremos também de Santa Dulce dos pobres, É o amor por Cristo, um amor tão grande, uma confiança tão grande na bondade de Deus, que o próprio Cristo age através daquelas mãos, daquela mulher tão santa, tão pequena, tão pobre, E assim foi em toda a história da igreja, e é o convite que Deus nos faz hoje, a abrirmos o nosso coração, nos converter dos nossos pecados. Nós devemos ter esse propósito de não mais pecar e confiar na misericórdia de Deus, porque Jesus disse: desejo derramar a minha vida divina nas almas dos homens e santificá-las desde que queiram aceitar a minha graça. Mas nós precisamos confiar de que Jesus quer fazer isso e Ele vai operar ainda que nós sejamos os piores pecadores, desde que Ele encontre o nosso coração disposto, um coração que se apresenta diante do sacerdote, que reconhece os seus pecados, que confessa os seus pecados, que faz propósitos de vida santa e está disposto a viver aquilo que Deus deseja, que se abandona à vontade de Deus, que confia na vontade de Deus. São estes que abrem o coração para Deus. Os maiores pecadores atingiriam uma grande santidade desde que tivessem confiança na minha misericórdia. Olha o que Jesus diz para cada um de nós. Jesus, com o seu batismo, nos dá também a graça do batismo. Ele institui este sacramento na igreja para nos ligar ao Pai. E nós podemos ouvir também no nosso interior, quando nós estamos na graça santificante, estamos em estado de graça, com a nossa alma limpa, com os nossos pecados confessados, com a vida de oração efetiva, nós podemos ouvir na nossa alma aquilo que o Pai disse no batismo de Jesus. Este é o meu Filho muito amado. Porque é o próprio Cristo que, quando a alma está em estado de graça, é o próprio Cristo quem derrama a sua vida em nossas almas. Nós só precisamos abrir o nosso coração, aceitar esta graça, para que Deus possa ter o prazer de agir em nossas almas, possa fazer de nós aquilo que Ele deseja. Então, meus irmãos, este é o convite que Deus nos faz hoje com esta passagem tão linda, tão bela, que nos dá um consolo, nos anima na caminhada, nos anima a perseverarmos e a confiarmos de que o amor e a misericórdia de Deus vão triunfar em nossos corações pecadores, nossos corações miseráveis. Nós só precisamos nos arrepender e confessar, nos apresentarmos ao tribunal da misericórdia diante do sacerdote com o coração cheio de confiança de que Jesus vai renovar, vai restaurar, vai ressuscitar a nossa vida. Então, meus irmãos, peçamos a Jesus neste dia, nesta solenidade do batismo do Senhor, a graça de uma sincera conversão e a graça de bem vivermos o nosso batismo. Por isso peçamos, pelos méritos do batismo de Jesus, ó Pai, nós os pedimos a graça de uma sincera conversão, de uma vivência radical do nosso batismo segundo a vossa santa vontade. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.
Fiquemos com Deus, meus irmãos. Um bom domingo. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus e nos encontramos no próximo domingo para contemplarmos a misericórdia. Um forte abraço e até mais.